no, no Facebook e eu estou também no Instagram, ok? No Instagram, logo mais, essa palavra estará lá também no Instagram. Então, você que está chegando agora, olha só, o tema é exatamente esse aqui, ó. Reconstrua-se, ok? Reconstrua-se. Às vezes nós estamos vivendo um momento em que nós temos que nos reinventar, de reconstruir, às vezes de recomeçar. Minha amiga Beth, né? Ô Beth, um abraço para o Emanuel e as crianças. Estamos com muita saudade de vocês. A Beth está lá em Portugal, olha só, hein? Em Portugal, né? Uma família que nós conhecemos e eles estão em Portugal. Nós amamos vocês, ok? Bom, vamos lá então. Eu abordei ontem esse tema e gostaria de dar prosseguimento hoje. Olha só o prisma que eu vou começar hoje. Quando Deus nos fez, a palavra de Deus fala que Ele nos fez imagem e semelhança dEle. Olha só, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Quando nós falamos da imagem, nós estamos falando da parte exterior. Da parte exterior. E quando nós falamos da semelhança, aí a semelhança já trata da parte interior. É da parte interior. É que são as nossas atitudes, as nossas emoções, as nossas reações diante de toda e qualquer situação. Aí está na parte interior, está na parte do coração, né? Como que nós reagimos às situações que sobrevêm a nós. Eu imagino assim, ó, quando Deus fez Adão, fez Eva, eles estavam ali no paraíso. Olha só, no paraíso, que era um lugar maravilhoso, né? Maravilhoso. E eles tiveram uma situação muito crítica. Foi quando Deus orientou Adão e Eva, falou para eles, ó, vocês têm direito a tudo que está aqui no Jardim do Éden. A única coisa que vocês não têm direito é do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a questão interior do homem, interior da mulher, as vontades ali foram aguçadas por causa daquela orientação de Deus. E a palavra de Deus fala que a mulher caiu, né, diante daquela tentação, que foi a questão do fruto, né? A serpente veio, ofereceu a ela e disse que não havia problema nenhum ela comer daquele fruto. E ela acabou comendo, ofereceu ao marido, ao Adão, e ele comeu também. Um abraço, Leonardo, também, entrando aí, me cumprimentando aqui, um abraço. Então, olha só, quando o homem comeu, ali, a mulher comeu, o homem comeu, a palavra de Deus fala que eles caíram em pecado naquele momento, né, principalmente por conta da desobediência a Deus, e ali entrou uma grande crise. Olha só, hein? É o primeiro relato de uma grande crise na humanidade exatamente naquele momento, em que a palavra de Deus fala que eles foram expulsos do paraíso. Eles saíram daquela estrutura que eles estavam ali acostumados. Um abraço também a Cláudia, acabou de entrar. Então, olha, a primeira crise que aconteceu no mundo foi exatamente naquele momento. A hora que Eva comeu o fruto, deu o fruto a Adão, eles comeram, e aí veio a primeira crise. Primeira crise. E aquela crise, eles tiveram que se reinventar. A própria palavra de Deus fala que o próprio Deus orientou eles, que eles teriam que, a partir daquele momento, o sustento dele viria como? Através do suor do rosto dele. Gente, não foi fácil. Eu fico imaginando como foi difícil para Adão e Eva. Um abraço, Paulinho, acabou de entrar aí também. Como foi difícil para Adão e Eva ter que se reinventar naquele momento. Gente, eles tinham de tudo, eles tinham do bem, eles comiam de tudo, estava tudo ali à disposição deles. A partir daquele momento, acabou tudo, agora você, se você quiser, você vai ter que trabalhar para o autossustento. Que coisa, hein? Que dificuldade foi aquela para eles, né? Uma grande crise, a primeira crise relatada na palavra de Deus foi exatamente isso, né? Adão e Eva pecaram e tiveram que se reinventar. Então, às vezes, nós estamos vivendo um momento agora da pandemia, né, coronavírus, que nós temos que nos reinventar. Nós precisamos nos reinventar. Nós não podemos deixar que as coisas aconteçam e a gente vê essa pandemia passando e a gente não faz nada. Eu falo para você, é hora de você se reinventar.
aqui no livro tem uma frase, né? Fala assim, ó, todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tem coragem para persegui-los. Vou até repetir essa frase, muito forte, né? Todos os seus sonhos, presta atenção, todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tem coragem para persegui-los. Sabe quem disse essa frase? Walt Disney. Walt Disney disse isso. Walt Disney, hoje, claro que ele é falecido, é morto, né? Mas hoje, qual o legado que ele deixou? Né? O que existe hoje, né? Ali aqui nos Estados Unidos, ali em Orlando, quando se fala de Walt Disney, né? Que fala da Disneylândia, né? Então ali você vê que legado que esse cara deixou. E é tanto que essa estrutura, né, que ele criou ali, ela existe em outros lugares, em outros países, inclusive. Agora, com a pandemia, gente, com a pandemia está fechado, fechou tudo. Todos os parques estão fechados. Olha que loucura. Algo que a gente jamais imaginaria de fechar tudo. Fecha tudo, para tudo. Para tudo. Às vezes nós estávamos com uma vida muito intensa, uma correria, uma loucura, aí de repente para tudo. Olha que crise que veio. E eu volto lá no início, Adão e Eva, eles estavam com a vida tranquila, né, ali no Jardim do Éden, de repente entrou o pecado, para tudo. A partir de agora vocês vão ter que trabalhar, vão ter que suar para ter o sustento. E Deus falou mais, né, com a mulher, que a partir de agora você vai ter dores do parto. Agora a cobra é maldita. São N coisas que foram lançadas ali. Palavras, às vezes palavras duras, mas foi o momento da desobediência e ver as consequências. Né? Então, voltando um pouco mais aqui, ó, tem outra frase aqui também que está no livro, que fala assim, ó, jamais desista de ser feliz, pois a vida é um espetáculo imperdível, ainda que se apresente dezenas de fatores a demonstrarem o contrário. Essa frase é do Augusto Cury, né? Augusto Cury, né, disse isso. E é forte também essa frase dele, né? Porque você tem que ser o papel principal da sua vida, é você. É você que tem que tocar a sua vida. E tem mais, você não pode desistir, mesmo que venham situações contrárias. Não desista da sua vida. Não desista. Lute por tudo aquilo que você deseja, pelos teus sonhos, pelas tuas vontades. Vai à luta. Mas agora, às vezes, você estava trabalhando, está desempregado. Eu falei ontem, é hora de você se reinventar. O que você sabe fazer em casa? Eu sei fazer salgadinho, sei fazer bolo, faça, comece a divulgar isso nas redes sociais, comece a divulgar para os vizinhos. Gente, eu estou fazendo bolo, estou fazendo isso. Olha, eu estou fazendo, sabe o quê? Aqui eu gosto de fazer as coisas na cozinha, eu estou fazendo pão de queijo e vendendo. Sim, estou fazendo pão de queijo e vendendo. Eu estou já preparando um vídeo também, que eu vou, mais à frente, eu vou lançar ele, né, ensinando ali, mostrando a minha receita de pão de queijo. Fantástico. E está saindo, está vendendo. As pessoas querem pão de queijo, gostam de pão de queijo. Imagina que nos Estados Unidos, que às vezes não tem acesso às nossas iguarias, pão de queijo. Eu coloquei, intitulei Pão de Queijo do Pastor. E estão vendendo pão de queijo agora ao povo. Então é isso que a gente está fazendo. Vamos voltar para cá para o assunto. Tem uma pergunta que gostaria de fazer a você. Você já teve dor de dente? Eita! Já teve dor de dente, né? Claro que é algo que às vezes a pessoa não teve, mas quem já teve sabe o quanto é ruim. Gente, quando você tem uma dor de dente, você esquece da vida, você esquece do mundo, você esquece de todas as coisas. É incrível. Aquilo entra tão profundo em você assim que você fala assim, meu Deus, misericórdia, misericórdia, né?
Um abraço, minha amada Débora, né? Seja bem-vinda, Débora, né? Então, quando eu trouxe essa questão da dor de dente aqui, para falar um outro aspecto também contigo, assim, ó. Às vezes nós temos dores na alma. Dores na alma. Olha, quando eu falo de dores na alma, quando entrou o pecado no mundo, né, lá no início, através de Adão e Eva, o homem era imagem e semelhança de Deus. Mas quando entrou aquele desejo, aquela vontade na alma do homem, e ele pecou, né, que ele caiu, né, então naquele momento ele teve uma mudança no seu emocional de tal forma que ele teve, a alma dele ficou abatida. Ele ficou descontrolado. A mente dele ficou descontrolada, né? Então ficou confusa. Ele ficou confuso naquele momento. E a partir daquele momento, quando veio a reprodução do ser humano, já veio com esse DNA, né? Com a mente distorcida. Com a mente distorcida. Então, quando nós falamos dessa forma, a mente do homem foi distorcida lá no princípio. Ele tinha uma forma de pensar, uma forma de agir. A partir que o pecado entrou, mudou aquela situação e ele passou a ter uma mente confusa, a mente distorcida e as emoções abaladas. Olha só. Ali as emoções do homem foi abalada naquele momento por causa da desobediência e por causa do que Deus impôs. Naquele momento, Deus chegou e falou, Deus foi bastante claro com ele. Falou assim, olha, a partir de agora vai ser assim, 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 assim. Não tinha como voltar o tempo. Não tinha como voltar o tempo naquele momento. Ele já tinha feito a burrice. Já tinha batido a cabeça na parede e a coisa tinha acontecido. Então, aqui no livro fala, inclusive, nesse sentido, né, que o próprio Jesus disse para nós, né, que na vida nós teríamos aflições. Então, essa pandemia é uma aflição que nós temos. Mas Jesus diz, tenha fé, tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então nós precisamos manter o foco em Deus, ter bom ânimo e que nós vamos vencer essa pandemia. Ela vai passar e nós vamos sair dela fortalecidos em Deus. Amém? E dando prosseguimento, fala assim ó, aqui, que a nossa vida ela é feita de etapas, ela é feita de estações. Eu até coloquei assim, ó, você se lembra quando você tinha 7 anos de idade? Uma pergunta, né? Você se lembra quando você tinha 7 anos de idade? Eu me lembro. Por quê? Porque naquele momento teve algo marcante na minha vida, algo que marcou a minha vida quando eu tinha 7 anos de idade. Foi o momento em que eu comecei a estudar, né? Eu estava 6 para 7 anos, foi quando eu fui para a escola, e teve momentos que me marcou. Então eu me lembro de quando eu tinha 7 anos. Aí depois veio uma outra etapa na nossa vida com 14 anos. Você se lembra de algum acontecimento quando você tinha 14 anos? Olha, eu estou falando para você das estações, etapas da nossa vida. São etapas, né? São momentos. Às vezes teve algo que marcou forte a tua vida. Né? Seja bem-vindo também o Carlos. Então é isso que a gente precisa ver, né? Também nós temos ali o Paulino, a Aline, sejam bem-vindos. Então, e aí eu coloquei 7 anos, 14 anos e 21 anos. Claro que quando a gente está aí com 7, 14 anos, o maior desejo de um jovem, de um adolescente, qual é? Completar 18 anos. Ah, não vejo a hora de chegar aos 18 anos. Aí quando chega aos 18 anos, aí o próximo passo é 21 anos, né? No Brasil, 21 anos. A pessoa já está, ela se acha plena, ela se acha que ela já é dona do próprio nariz e que ela pode fazer e acontecer. Né? Claro que ela teve toda uma estrutura, teve uma família, igual eu falei ontem, no vídeo de ontem, né? Eu falei um pouco da minha história, da minha família, depois você assiste para você compreender um pouco mais. Né? Então, ali naquele momento, né, o Luiz Carlos, seja bem-vindo, a Rafaela também, seja bem-vinda. Então, olha só, etapas da nossa vida, 7 anos, 14 anos, 21 anos. Quando a gente completa 21 anos, aí você já está estruturado, você já terminou aí, pelo menos o ensino médio,
você já está, né, pensando já na faculdade, pensando em trabalhar, pensando num bom trabalho, um bom emprego, e começa a construir, às vezes, uma família, com 21 anos, muitos já começam a construir a sua própria família. E ali você começa a se estruturar, começa, né, a querer avançar mais, a construir realmente uma vida de sucesso, mas às vezes uma coisa eu te falo, você não pode esquecer do seu laboratório, de como foi a sua infância, de como foi a sua adolescência, para que você levante voos mais altos na questão aí da idade adulta. Então, às vezes, você que tem, às vezes, um filho hoje com 4, 5, 6 anos, ele, às vezes, não está compreendendo nada essa questão da pandemia do coronavírus. Para ele, às vezes, está sendo até bom, porque os pais estão tendo mais tempo com os filhos nessa idade. Porque quando você está em casa, ele não está estudando, e às vezes os filhos demandam muito tempo de você, e você, às vezes, está tendo dificuldade para lidar com essa situação. É hora de você se reinventar. Você que já é avô, se reinventa também, porque aí fala que os avós têm que ficar isolados. Olha só que coisa, que pandemia mais doida. Os avós hoje estão isolados, às vezes não pode receber a visita dos netos. Eles vão ter que estar se reinventando. Então nós precisamos de nos reinventar neste momento. E como você tem lidado com essa situação dos filhos? Né? Com as crianças? Você tem que, gente, voltar aos velhos tempos. De quando você brincava de amarelinho, você jogava baliza, você pulava corda. Se reinventa. Pastor, eu não sei nem para que lado vai isso, porque eu sou de uma geração mais nova. Coloca lá no Google para você ver brincadeiras de antigamente. Você vai se reinventar. Porque não dá para a criança ficar, gente, 24 horas é muito tempo, né? Mas 12 horas, 14 horas diante de uma câmera, de um celular, de uma televisão o dia todo. Não é isso que é para fazer. É hora de você se reinventar e cuidar, ter amor um para com o outro. Gente, eu estou lendo notícias de que tem acontecido no mundo com essa pandemia. Na China, aumentou muito os pedidos de divórcios, porque as pessoas não estavam acostumadas a conviver próximo um do outro. Saía cedo para trabalhar, voltava à noite, ali já jantava, já ia dormir. A convivência era mínima. Agora, com essa pandemia, a convivência está sendo intensa. E tem casais aí que não tá suportando o outro. É hora de você se reinventar. Se reinvente, mas não desista do seu casamento. Não desista do seu relacionamento. Confia, acredita. Essa pandemia vai passar e você permanece em Deus, permanece junto no seu casamento. Essa pandemia não veio para te destruir, não veio para que você seja divorciado, separado. Então preste atenção em tudo o que tem acontecido. Quando eu falei com vocês a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando chega lá em Gênesis 5, né, a palavra de Deus fala que Adão e Eva tiveram um filho, e deram o nome a esse filho de Sete. Aí fala que essa criança já nasceu o quê? Nessa geração das emoções abaladas. Das emoções abaladas. Então, quando já nasce com esse DNA, né, já nasceu com o DNA com as emoções abaladas. E às vezes você tem as suas emoções abaladas por causa da sua criação, da forma que os seus pais te criaram. Às vezes você não conversa com seus pais. Olha que absurdo. É hora de você reaproximar do teu pai, da tua mãe. Liga para eles, fala com eles. Que você está com saudade, que você quer ir ao encontro deles. Fala, passa vídeo, passa mensagem. Hoje a gente tem as redes sociais que nos conectam à distância. Você vê muitas pessoas que estão me acompanhando agora, estão aonde? No Brasil. E eu fico tão grato, sabe, de ter essa oportunidade de vir às redes sociais e falar, né? E você está aí, parou tudo que estava fazendo, tá ouvindo essa palavra, e eu creio que de alguma forma, algo que eu falar aqui vai te ajudar. Algo que eu falar aqui vai te ajudar, até mesmo às vezes para você ajudar alguém. Porque aquilo que vem até nós, a gente transmite. O que é bom para você, você passa para frente. Não retenha para você, fale com as pessoas. Famílias que estão passando, às vezes, necessidade nesse momento, gente. É hora de a gente estender a mão para aqueles que estão precisando.
Se você tem, o vizinho você não está tendo, mantenha contato com ele. Fala assim, olha, eu tenho arroz, eu tenho feijão e eu vou compartilhar contigo. É isso que nós precisamos ser nessa hora, de estender a mão àquele que precisa de nós. Ninguém vive sozinho nesse mundo. Às vezes é hora de você ajudar alguém. Olha, ajude alguém. Até nessa questão desse vídeo, você está ouvindo esse vídeo agora, marque alguém, convide alguém para que possa assistir, para que possa ver esse vídeo. Aqui no Salmos 90, 12, olha só que interessante que fala aqui, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Eu disse a você aqui daquelas faixas etárias de 7 anos, 14 anos e 21 anos, né? Quando chega a 21 anos, a pessoa já está desprendida para enfrentar o mundo, para trabalhar. E aí, quando vem aqui o salmista, né? Olha, esses salmos é escrito aqui por Davi, né? E aí fala, eu estava lendo nesse livro, e fala assim, ó, que Davi, ele viveu, sabe, 86 anos da vida de Davi, foi nas guerras, envolvido com guerras. E a palavra de Deus fala que ele venceu todas as batalhas, ele venceu todas as guerras. Teve dificuldades? Com certeza teve, gente. Nada era fácil. Nos nossos dias hoje é difícil, imagina na época de Davi. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele amava a Deus sobre todas as coisas. Ele cometeu erros, mas pagou pelo erro, pagou caro pelos vacilos que ele deu, mas permaneceu firme em Deus. Passou a ser um homem segundo o coração de Deus. E 86 anos de batalha, eu estou falando de batalha, de guerra, de lutas, ele venceu todas as batalhas. E às vezes é essa pandemia e a gente quer desistir. Eu falo para você, não desista dos seus sonhos, mantenha firme em Deus, porque Deus é contigo, é Ele que nos fortalece. E aí quando eu falo assim, ó, ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos coração sábio. Gente, o coração sábio ele só vem com a maturidade, é com o tempo. Hoje, às vezes, o jovem de 21 anos já fala que já é sábio, já tem um conhecimento suficiente. Você ainda tem muito a aprender, muito a aprender. A vida é uma escola e a gente aprende todos os dias. Né? Tem um coração humilde para você aprender todos os dias. Ouça o que os mais velhos estão dizendo, o que eles falam. A gente estava analisando, né, sobre essa questão da pandemia. Já teve outras pandemias. Já teve. Às vezes não com tanta intensidade quanto essa que veio agora, mas já teve outras. Então, nós precisamos aprender com o passado. Como que foi no passado? Como que eles superaram aquelas pandemias que eles tiveram? Como que superaram a quarentena que tiveram? Né? É interessante, às vezes a gente olha, lê a palavra de Deus, e se você for na palavra de Deus, a gente vai ver na época, né, de Moisés, como era difícil, né? Como era difícil naquela época de Moisés. Ele pregando, falando com as pessoas sobre Deus, e as pessoas murmurando, reclamando, e ele orientando. Olha, era era crise sobre crise, toda hora tinha alguém chorando. É tanto que quando Deus orientou ele, que ele ia libertar o povo de Deus, e Deus falou com ele que ele teria que ir até o rei do Egito, né? Seja bem-vindo, Quendim. Ele tinha que ir até o rei do Egito para falar com o rei, né, para libertar o povo. E ele falou que ele tinha, né, a língua presa, que ele não sabia falar. Aí o que Deus falou com ele? Para ele chamar o irmão dele. Ele chama o teu irmão para ir contigo, né? E o irmão dele, Arão, né, foi com ele. E eles falaram com o rei, com o faraó, né, com o rei do Egito, para liberar o povo, mas só que ele não queria liberar o povo. Aí chegou a questão das pragas, né? Olha, gente, olha quanto que é interessante isso, né? Quando chegou a praga, né, a última praga lá, que foi a morte dos primogênitos. Qual foi a orientação? Esse texto está lá em Êxodo 12. Você pode ler depois, marca aí para você ler, Êxodo 12.
né? Que lá vai estar assim, ó, a instituição da Páscoa. Qual foi a orientação que Deus deu? Deus falou o seguinte, olha, você vai pegar um animal, um cordeiro, e vai matá-lo, vai pegar o sangue, vai passar nos umbrais das portas, e aí o que ia acontecer? Na hora que o espírito da morte passasse, aquele que não, a casa que não tinha o sangue do cordeiro, olha, isso é muito forte, a casa que não tinha o sangue do cordeiro, o espírito da morte ia entrar e ia matar o primogênito. Aí a orientação veio, passou-se para o povo de Israel, e assim, teve pessoas que duvidaram e não fizeram. E era para ficar dentro de casa, fica dentro de casa. A quarentena deles foi muito forte isso. Imagina, ele avisou, pô, gente, vai passar o espírito da morte. Hoje, o que tem passado hoje, essa pandemia aí, esse coronavírus, é a mesma coisa, é o espírito da morte. Quem der mole, quem sair na rua, está arriscado a ser contaminado, mas eu tenho que trabalhar. Você vai trabalhar, mas você se protege. Se protege. Você tem que ter a máscara, você tem que ter sua luva para que você se proteja. Para que você se proteja. A minha máscara está aqui, ó. Olha aqui, ó. Coloquei ontem, ó. Toda vez que eu estou saindo, ponho a máscara. Às vezes uso as luvas. Porque eu não quero ser contaminado, eu tenho que me precaver, eu tenho que cuidar. Às vezes as pessoas estão dando muita importância a que o governo fala, não, você é dono da sua vida. E Deus te deu essa vida para que você cuide da sua vida. Você tem que se cuidar. Aí quando o espírito da morte passou, a palavra de Deus fala isso. Aonde tinha o sangue do cordeiro, o espírito da morte pulava aquela casa e ia para a próxima, ia para a próxima, ia para a próxima. Assim nos nossos dias, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, você tem o sangue do Cordeiro que te protege, que te livra de todo mal. Você precisa acreditar e confiar. Confia, acredita. Amém? Aqui ele colocou assim também, ó, os vetores, idade, versão sabedoria, são proporcionais. Quanto mais vivemos, mais crescemos e podemos nos tornar mais sábios. Oh, que palavra, hein? Forte, né? Vou repetir para você, ó. Os vetores idade versus sabedoria são proporcionais. Quanto mais vivemos, mais crescemos e podemos nos tornar mais sábios. Então, seja, né, uma pessoa que busque a ter uma vida longa para que você se torne cada dia mais sábio, mais sábia. Amém? E tem pessoas que são amarguradas, são rabugentas, né? A gente usa muito esse termo, né? Pessoa que vive amargurada, reclama de tudo. Se faz sol, reclama. Se chove, reclama. Reclama da alimentação, reclama do tempo, reclama de tudo. Para com isso. Às vezes você é jovem e vive reclamando. Não é hora de você começar a mudar a sua forma de pensar. Pensar positivo. Essa pandemia não veio para te aniquilar, para te matar, mas ela veio para te impulsionar, para você sair dela mais forte do que você entrou. E aqui ele coloca 7 passos para não ser rabugento. Eita, forte isso, hein? 7 passos. Devido ao nosso tempo, não sei se vai dar para ler todos, mas vamos lá. Eu gostaria de passar isso para você. O primeiro passo, ele fala assim, ó, tenha atenção com o comportamento no dia a dia. Faça uma agenda diária daquilo que te irrita ou te deprime e descubra a melhor maneira de lidar com isso. Olha só, para você fazer uma lista, né? Aquilo que te deprime, aquilo que te joga para baixo. Identifique quais contatos ou agendas são prazerosas e quais são pesadas. Descubra um modo de colocar prazer e alegria em sua agenda diária. Gente, aqui no aspecto que ele está dizendo, eu falo assim para você, com quem que você anda? Quem que você tem dado ouvidos? O que que você tem escutado? Eu sei que os noticiários hoje, eles estão batendo muito pesado nessa questão da pandemia. E todo dia fica contando quantos morreu, quantos morreu, quantos morreu. Eu parei, eu falei, eu não assisto TV, eu não vejo jornal. Para mim hoje, eu tenho que me desligar disso, porque isso estava me trazendo muito peso na minha alma, no meu coração.
Eu falei ontem no vídeo de ontem que eu tive um pesadelo muito forte, por isso que eu falei assim, não, eu preciso me desconectar dessas coisas ruins e conectar nas coisas boas. Aí passei a buscar mais em Deus. O tempo que eu ficava às vezes vendo notícias, pego a palavra de Deus e vou ler. Aí o segundo aspecto que ele coloca, fala assim, ó, isso aqui eu estou falando, 7 passos para não se tornar um rabugento, ou uma rabugenta. Fala assim, haja pelas prioridades estabelecidas e não pelas necessidades do momento. Então nós precisamos ver quais são as nossas necessidades e quais são as nossas prioridades. Ele fala, haja pelas prioridades estabelecidas e não pelas necessidades. Quais são as prioridades na sua vida hoje? Não deixe que os telefonemas, mensagens instantâneas, e-mails fiquem sempre te interrompendo. Gente, às vezes a gente está conectado o dia todo no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Tem hora que você tem que se desligar um pouco. Porque o que chega nas redes sociais hoje, raramente chega uma notícia boa. Hoje eu li uma notícia boa, né? Que o povo de Israel já está bem avançado os estudos e eles estão conseguindo já identificar, né, para matar esse coronavírus. Olha aí, o pessoal está trabalhando, os cientistas, os médicos estão empenhados em trabalhar para ter um contra-ataque aí nesse coronavírus. Aí faça a sua própria rotina. Faça a sua própria rotina e organize de maneira a maximizar o seu tempo. Não se deixe levar pelas prioridades dos outros. Tenha as suas próprias. Forte isso, né? Você precisa ter uma agenda de ouro. Como que está a sua vida? O que você faz? Qual a primeira coisa que você faz pela manhã? Qual a primeira prioridade sua? Claro que é acordar, né? Isso aí é lógica, né? Você estava dormindo, a primeira é acordar, acordou. Aí o que você faz? O telefone já está na cabeceira da cama, você já pega para ver se tem alguma mensagem no WhatsApp, ou no Facebook, ou no Instagram. Calma. Levanta. Vai escovar os dentes, vai tomar um café, ora, faz o seu devocional, fala com Deus, fala com o Pai, lê a Bíblia, escuta o que Deus tem para falar para ti. Aí depois você vai mexer nas suas redes sociais. É uma dica que eu estou te dando. Então você precisa ter quais são as suas prioridades. Aqui prosseguindo fala assim, ó, estabeleça regras claras de convívio. Seja transparente com as pessoas que estão à sua volta, tanto na família quanto no trabalho. Desenvolva uma confiança legitimada em seus relacionamentos. Com quem você se envolve no seu dia a dia, tanto na família quanto no trabalho. Seja bem-vindo aí a Patrícia, o Luiz. Tudo bem, Luiz? Um abraço, meu amigo, meu irmão camarada Luiz Pina, também é da nossa época aí de Polícia Federal, de CEUB e Companhia Limitada, né? Bom, prosseguindo aqui, desenvolva empatia com os seus. Se você não está satisfeito com algum relacionamento, o melhor caminho é sempre o diálogo. Se você não está satisfeito com um relacionamento, o melhor caminho é o diálogo. As pessoas estão desistindo muito fácil. Porque a mulher salgou o feijão, aí já briga e já está divorciando, já está separando. Espera aí, ué. Se salgou o feijão, não come feijão, come o arroz, o bife e a salada de tomate e alface. Pronto, toca a vida para frente. Não é porque salgou o feijão que o mundo acabou. Então, vamos né, legitimar os relacionamentos. Desenvolver empatia com os seus. Se você não está satisfeito com o relacionamento, o melhor caminho é o diálogo, é a conversa. Depois prossegue. Converse, fale, negocie antes de tomar alguma decisão importante, principalmente quando as outras pessoas estiverem envolvidas. E aí, prosseguindo, o número 5 fala, cuide da imagem que você está passando para os outros. Faz-se entender com clareza, faz parte do processo da comunicação.
Gente, a comunicação ela tem que ser clara. Se não existe uma comunicação clara, vai dar errado. A comunicação tem que ser clara. Identifique se você está passando uma imagem de confiança e respeito ou receio e medo quando se comunica. O sexto, né? Crie um círculo virtuoso de bons hábitos e competências. Cultive o hábito de elogiar as conquistas daqueles que estão com você. Ou seja, seja grato àqueles que estão contigo, né? Nós precisamos ser gratos às pessoas. Meu amado amigo também, o Valdeci, entrou ali. Seja bem-vindo, né? O Leonel Matias também. Então, olha só, cultive o hábito de elogiar as conquistas daqueles que estão com você. Seja grato, agradece as pessoas. O ser humano é influenciado diretamente pelo ambiente que o cerca. Por isso, trabalho para criar um ambiente onde haja mais elogio e incentivo e menos críticas. Gente, às vezes, como nós somos críticos, né? Nós somos, às vezes, mas é uma crítica construtiva. Oh, para com isso. Se você não pode ajudar, não atrapalhe. Não fica criticando quem está fazendo, não. Deixa o homem trabalhar, deixa as pessoas fazer. Você tem que confiar naquilo que a pessoa tem feito. Às vezes você pede para alguém fazer algo, mas você fica em cima e fica criticando da forma que está fazendo. Tem que esperar a coisa acontecer. E aí depois fala assim, com certeza você será o principal beneficiário disso. Com certeza você será o principal beneficiário. Quando você pagar uma missão, espera a pessoa desenvolver aquilo. Se teve algo errado naquela situação, você tem que chegar com jeito, com delicadeza, às vezes orientar. Vocês nem orientou como faz, já quer que a pessoa chegue e faça do seu jeito. Não, dê o seu melhor em tudo. A palavra de Deus faça isso. Fala assim, faça tudo como se fosse para o Senhor, porque a honra virá dele. Gente, isso é fantástico quando você faz como se estivesse fazendo para Deus. Faça como se estivesse fazendo para o Senhor e a recompensa virá dele. Faça. Não olhe, não espere a recompensa do homem. O homem vai nos decepcionar. O homem nos decepciona, mas Deus jamais vai te decepcionar. Deus não falha. Deus é fiel e justo. Por mais que nós, às vezes, vacilamos, erramos, mas Deus está ali, ó. A aliança dele não se corrompe. A aliança de Deus é perfeita. E o sétimo tópico aqui fala assim, ó, não desista. Não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que Deus tem para você. Não desista. A frase que eu li há pouco, né? Essa frase eu vou até repetir para você aqui, ó. Todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tem coragem para persegui-los. Walt Disney, ele disse isso daqui exatamente nesse sentido, de você perseguir os seus sonhos, é de você não desistir jamais, não desista. E depois ainda tem a do Augusto Cury também que falou, né? Jamais desista de ser feliz, pois a vida é um espetáculo imperdível, ainda que se apresente dezenas de fatores a demonstrarem o contrário. Cenários o contrário sempre vai surgir, mas você vai permanecer firme, porque você é o autor principal da sua vida. A sua vida pertence a você e você é que vai permanecer firme em Deus e não vai abandonar a sua vida. Honre os seus pais, honre a Deus e permaneça firme, porque Deus é contigo. E aqui para a gente finalizar esse tópico, né? O universo tem suas leis da natureza e elas se impõem sobre nós. Olha só, a lei da natureza, elas são muito incisivas, elas são muito fortes em nós. Olha, uma das leis da natureza aqui que eu sempre coloco é a lei da gravidade. Gente, é fantástico isso. Né? Você tem coragem de subir num prédio e se atirar lá de cima e pular, você vai se esborrachar lá embaixo. Isso é suicídio. Isso é lei da gravidade. E nós temos que respeitar a lei da gravidade.
E nós temos que respeitar as leis de Deus. Aí fala assim, ó, querendo ou não, estaremos sujeitos aos limites do tempo, dos dias, por exemplo. Embora trabalhemos com essa perspectiva, temos que ter um ambiente prazeroso, pensando sempre no melhor para si mesmo e para o seu próximo. Pense para si e para o próximo. Seja grato. E aí, para encerrar, fala assim, ó, estabeleça metas e creia que Deus é poderoso para te sustentar e te capacitar, e você vai alcançá-las. Com essas providências, você conseguirá atenuar bastante o mau humor em relação à vida de modo geral, ao trabalho, às pessoas que convivem próximo a você. Então, fica aí a dica, né? É hora de você se reinventar, é hora de você se reconstruir, é hora de você recomeçar. Sempre é tempo para recomeçar. Meu amigo Eliomar, um abraço, campeão, seja bem-vindo. Nós estamos encerrando essa live, mas ela vai permanecer, né, no Instagram por 24 horas, vai estar lá no meu Facebook, você pode assistir, e vai estar também no YouTube, tá? Esses 3 canais aí, simultaneamente vai estar essa palavra. Se você gostou, dê um joinha lá, se inscreva no meu canal no YouTube, para que a gente possa fazer mais vídeos, ok? E outro detalhe, amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário, né? A hora da Voz do Brasil, né? 7 horas aí no Brasil. Em vez de você ficar ouvindo Voz do Brasil, venha para cá participar comigo nessa live. E aqui nos Estados Unidos às 6 horas, né? Nós estamos com diferença de 1 hora. Quando aqui é 6 horas, aí no Brasil é 7 horas. E aí tem um pessoal lá de Portugal assistindo também, que eu creio que lá já é um pouco mais tarde, né? Ou até mesmo no mesmo horário daqui, porque às vezes está na mesma linha, né, dos horários aí, né, que é mensurado pelos horários, pela linha, então pode ser que esteja no mesmo horário. Mas se for horário diferente, você é bem-vindo, é bem-vinda. Amanhã nós estaremos novamente juntos. Eu gostaria de orar por você agora. Eu gostaria que você, dentro do possível, né, feche teus olhos, põe a mão no teu coração. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, por este momento que nós passamos juntos até este momento. Aleluia. Amado Deus, amado Pai, obrigado, Senhor Deus, por este momento, obrigado pelas redes sociais, obrigado pela vida de cada um, Senhor, que veio até aqui para esse momento de nós compartilharmos um pouco da Tua palavra e com esse tema, Pai, de reconstruir, de se reinventar, Pai. Eu repreendo agora todo o mal, todo o coronavírus, Satanás e seus demônios não têm nenhum poder sobre as nossas vidas, batem em retirada agora, em nome de Jesus. Ó Deus, dê inteligência ao homem, para que ele possa criar logo um repúdio, algo que venha refugar esse coronavírus e que essa praga dos infernos não venha nos afligir. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa também os governantes, Pai, que eles tenham responsabilidade para conduzir, Pai, o país, para conduzir o estado, os municípios, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, Pai, agir com responsabilidade também, cuidando de nós para que nós possamos cuidar dos outros, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe nesta noite, em nome de Jesus, fique com a paz do Senhor Jesus. Amo vocês, um abraço e até amanhã no mesmo bate-horário e no mesmo bate-local. Fui!